A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus amigos, irmãos, que compartilham os vídeos do evangelista Wellington Ramos, que assistem, que estão conosco aí no YouTube, no nosso canal. São mais de 20 inscritos, né? Graças a Deus por essas pessoas que estão inscritas no meu canal no YouTube. E vocês que assistem aí os nossos vídeos no Face, que são pessoas que estão sendo edificadas, são várias visualizações aí, as pessoas assistindo os nossos vídeos de instruções da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus sendo levada até você de uma forma bem aberta, bem direta, bem objetiva, diante da necessidade que é preciso levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão sempre assistindo os nossos vídeos, tá certo? São muitas pessoas, eu queria poder citar o nome de todos, mas eu quero agradecer no geral para que todos sejam, né, agradecidos, sejam reconhecidos aí, para que todos recebam esse agradecimento do evangelista Wellington Ramos, que tem levado para vocês a instrução da palavra de Deus, uma instrução que é objetiva, uma instrução que é necessária, né, tirando suas dúvidas, levando esclarecimento, abrindo seu entendimento para que você possa conhecer, observar, né, os princípios verdadeiros de Deus para você seguir. Você tem que aprender a ser conduzido pela palavra de Deus e aprender a manejar bem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem a direção para nossas vidas em todos os momentos, para toda situação, em qualquer hora, tá? Nós não podemos mistificar a palavra de Deus. Nós não podemos colocar nenhum fanatismo na palavra de Deus. Nós temos que ter uma consciência, uma razão, sabendo que aqui estão as orientações de Deus para a nossa vida. E crer nessas orientações e segui-las. Porque crer e não seguir é mesmo como uma onda, não é? Que vem e depois some, é mesmo como uma pessoa que se contempla no espelho e depois não lembra mais, esquece. Mas o efeito só tem quando a gente crê e passa a praticar a palavra de Deus. Isso está escrito, Tiago fala sobre isso na sua carta. Então eu quero levar para você essa orientação. A importância de você basear a sua vida nos princípios da palavra, né? Então eu, como instrumento, com a graça que Deus me deu, estou levando esse trabalho nesse meio, né, que é o Face, o YouTube, para vocês, meus irmãos, meus amigos, pessoal que está assistindo aí esses vídeos. Muita gente tem assistido. Graças a Deus, porque, né, as pessoas estão assistindo. Eu não estou atrás de disputa, nem de popularidade. Estou com o objetivo, o meu objetivo, evangelista Wellington Ramos. O meu objetivo é levar a palavra, aquilo que eu conheço nas escrituras, eu quero levar para você, para que você também seja liberto, seja esclarecido, seja orientado, tá certo? Porque eu estou livre, não é? Porque eu conheci a verdade. Mas tem muita gente presa aí dentro de conceitos, de entendimentos, de fardos, de julgos, que estão aí oprimidos, achando que precisam disso ou daquilo outro. Mas é preciso conhecer a verdade e ser liberto. Esse conhecimento é o que Deus quer para todas as pessoas. É o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 3, o 4... diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é? A palavra de Deus é a verdade. Deus, ele quer que todos tenham esse conhecimento. É por isso que ele levanta os seus profetas para pregar a sua palavra. E pregar a palavra. Deixa eu levar uma explicação aqui para vocês, porque o meu objetivo é isso, levar explicações, levar esclarecimento. O que é pregar a palavra, não é? Pregar a palavra é ensinar. Então, para você ensinar, você tem que ser ensinado também. Você tem que aprender. Você não pode ensinar o que você não sabe. Então, é preciso aprender para depois levar esse aprendizado a outro. Então, pregar a palavra, queridos, não é fazer um movimento místico, um sobrenatural, uma coisa espantosa, não. Pregar a palavra é ter raciocínio, inteligência, pregar, ensinar as pessoas com cuidado para que as pessoas entendam, não é? É falar, é explicar, é tirar a dúvida das pessoas, é levar o que a palavra ensina, é levar o esclarecimento.
tá certo? É mostrar às pessoas o que a palavra diz, que esse Deus que se revelou para nós através da sua palavra, ele tem poder para curar, ele tem poder para abençoar a vida das pessoas, né? Quando se fala em abençoar, as pessoas precisam entender qual é o conceito de bênção, né? Porque as pessoas hoje só têm dentro da sua mente que bênção é ganhar casa, carro, aumentar o seu salário, é prosperar nessa vida. E esse conceito de bênção ele é muito materialista. Deus ele quer que você entenda o conceito real da bênção dele para a tua vida. Não é? Porque o homem, em meio a todas essas prosperidades que ele tem, o homem, em meio a toda essa abundância de condições financeiras, em meio a toda a saúde que ele tenha, em meio a todo o dinheiro que ele tenha, o homem, a humanidade, este mundo está em maldição. Você precisa entender o conceito de bênção. O conceito principal que Deus quer que você entenda. O homem com todo o dinheiro do mundo, com toda a saúde, ele está em maldição, porque o mundo está em maldição. Jesus ele veio para nos dar a bênção. Que bênção é essa? A bênção espiritual. Nos livrar da condenação, nos reconciliar com Deus, nos livrar da nossa culpa, pagar a nossa dívida, nos tornar justo, nos tornar santo, nos reconciliar com o Pai, nos livrar do inferno, nos absorver da nossa culpa, livrar da condenação, da sentença. É preciso entender o conceito verdadeiro da bênção de Deus para nossas vidas. Quando se fala na bênção, a bênção natural de Deus é para o mundo, né? A bênção natural de Deus é para o mundo, é para o ímpio, é para justo, é para o bom, é para o mal. As pessoas ficam muito focadas nessa bênção, nas bênçãos materiais. Tanto o ímpio como o justo, ele vai ser curado. Tanto o crente como o não crente, ele vai prosperar. Ele vai ter um bom trabalho, ele vai conseguir objetivos, ele vai, hoje está desempregado, amanhã alcança um emprego. Isso aí Deus dá a todos, querido. Isso aí não é uma coisa sobrenatural, não. Isso aí não é uma coisa específica, não. Só para o crente, não. Porque é crente, não. Deus dá a todos. Seja bom, seja ruim, seja justo ou seja injusto. Jesus nos ensinou isso. Ele dá o sol para todos e a chuva para todos. Isso está falando das bênçãos naturais, das bênçãos desse mundo. Agora, escuta uma coisa. As bênçãos espirituais, que essas somente só pode ser alcançada através de Jesus, porque Jesus veio com essa finalidade de nos trazer as bênçãos espirituais, não é? É o que diz lá em Efésios, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, que ele já nos abençoou com as bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então você precisa entender o conceito da bênção de Deus, tá certo? As bênçãos espirituais, essa é para todos, mas com a condição de em Cristo. Que bênçãos espirituais são essas? Perdão de pecado, reconciliação com Deus, justificação, santificação, libertação do poder das trevas, vida eterna, salvação da alma, aleluias. As promessas das bênçãos, das riquezas, dos tesouros do alto. Essas são as bênçãos espirituais que você só pode alcançar em Jesus. Mas a bênção material, né, porta de emprego, cura, porque tem pessoas que não é crente, tem pessoas que é crente, todas elas são curadas, cara, caracterizando, né, a bondade de Deus para todas as pessoas, independente de ser bom ou ruim, ladrão ou não, todos são curados. Tem pessoas aí, irmãos, que tem cada livramento que a gente olha assim, Deus é maravilhoso. Outro diz assim, era melhor que morresse, mas Deus dá livramento, porque Deus é bom para com todos, sem exceção. Essa bondade de Deus, de nos dar as bênçãos naturais, que chamamos as bênçãos naturais, as bênçãos terrenas, Ele dá para todos. Deus enriquece quem quer, empobrece quem quer, mas no natural todos têm a bênção de Deus, todos têm a saúde restaurada, todos têm condições de trabalhar, todos têm portas abertas. Deus, Ele abre para todos. Não precisa ser crente, fazer campanha, estar dentro de igreja. Ei, sai desse conceito, irmãos. Então estou trazendo esclarecimento aqui.
Como é bom conhecer a palavra de Deus. Agora, escuta uma coisa. Eu quero que você entenda isso, o conceito de bênção de Deus. As bênçãos em Cristo, as bênçãos que Deus nos proporciona através de Jesus. É essas bênçãos que você tem que correr atrás, não delas, mas de Jesus, para alcançar essas bênçãos. Os irmãos hoje, irmãos, isso é muito sério que eu estou falando. Os irmãos hoje correndo louco atrás de bênção, de porta de emprego, de condições, a vitória, eu quero a minha vitória, vou buscar a minha vitória, alcançar isso, alcançar aquilo, conquistar aquele papel assinado para Deus assinar aquele papel. Queridos, isso aí são coisas naturais, Deus dá a todos. Não precisa fazer campanha não, não precisa estar 7 dias dentro de igreja não. O ímpio não faz isso e ele é curado. O ímpio não faz isso e ele consegue porta de emprego. Escuta uma coisa, tem ímpio conseguindo emprego mais rápido do que crente. Sabe por quê? Porque crente não quer botar currículo, crente não quer ir atrás, só quer estar dentro de igreja, e não é assim que se arruma as coisas. Esforça-te, né? Vai ter com as formigas. Deus deu uma regra para o homem, se esforçar, rapaz. Fica 7 dias dentro da igreja não, bota um currículo, fala com alguém que tu conhece, faz a tua parte que Deus faz a dele. Então tem ímpio aí que consegue emprego primeiro do que crente. Sabe por quê? Porque acorda de manhã, vai atrás de trabalho, porque coloca currículo, porque é prudente, fala com um, fala com o outro. E o crente quer só viver a fanatismo religioso. Fé é uma coisa, fanatismo religioso é outro. Fé é esperar em Deus, mas confiando nele e fazendo a sua parte. Tá certo? Faça a sua parte que tem que fazer nesta vida aqui. Vá trabalhar, vá procurar emprego, vá atrás, cuide da sua saúde, cuide da sua família. E aí Deus vai abençoando. Agora, ficar esperando uma coisa sem querer dar um esforço, aí não, meu camarada. Tá certo? A Bíblia diz que os céus é tomado à força, até isso. Tem que se esforçar para romper a multidão, para chegar a Jesus, não é? Para romper a barreira, para romper as dificuldades, dá para ir. Até para alcançar as bênçãos espirituais, tem que se esforçar. Mas esse esforço, amados, não é dentro de fanatismo religioso, não. Dentro de ordenança religiosa, nem de devoção religiosa, não. Esse esforço é em você crer no Senhor e permanecer nele, fazendo um esforço, negando-se a si mesmo, renunciando a si mesmo e lutando para nunca mais ceder o desejo do pecado e permanecer se esforçando a manter-se firme no Senhor até o fim, para que sejamos salvos. Então as bênçãos espirituais, elas vêm através de Jesus. Você está em Cristo? Você já entregou-se a Jesus? Você já quebrantou seu coração, recebeu Jesus, creu no sacrifício dele? Já tomou uma atitude de crer com o coração e com a boca confessar? Ei, escuta uma coisa, tu já estás salvo. É só perseverar no Senhor. Tu não precisa buscar bênção nem ali, nem aqui, nem acolá. Tu não precisa pagar preço, nem tampouco fazer sacrifício ou holocausto, nem tampouco fazer as tuas obras, porque a obra que te garante as bênçãos de Deus é a obra de Cristo, morto, crucificado na cruz do Calvário. Essa é a obra que nos garante e nos faz tomar posse das bênçãos eternas de Deus. Não é a tua obra, não, que tu faz, o que tu acha que é merecedor. Se você já está em Cristo, então você já está como herdeiro das promessas de Deus. Você já é dono, participante das bênçãos espirituais. Não precisa mais correr atrás disso não. Não é? Não precisa mais fazer campanha para alcançar batismo no Espírito Santo. Não precisa fazer ritual, fazer voto, cumprir isso, cumprir aquilo, para receber dons espirituais. É só fazer o que a Bíblia manda. Orar pedindo, não é? Orar a Deus com humildade, apresentando a Deus aquilo que Jesus ensinou. Tudo que pedires ao meu nome ao Pai, o Pai vos concederá. Então passa a ter uma vida de oração pessoal, passa a ter uma vida de comunhão com Deus pessoal, passa a ter uma vida de um compromisso pessoal com Deus, não um compromisso religioso, né? nas entrelinhas, nas quatro paredes, né? Nos dias seletos de cultos, não, mas um relacionamento pessoal com Deus na tua vida, mostrando tua fé, né? Não dentro de uma ida e vinda para
a liturgia, os cultos religiosos, mas mostrando a tua fé nesse Deus, com a tua vida cotidiana, no teu falar, no teu comportar, na tua atitude diante das situações, né? Em casa, no trabalho, com a família, com o vizinho, com o amigo, com o inimigo, com o bom, com o ruim, né? Com chuva, com sol, de noite, de dia, momento bom, momento ruim. É aí que tu vai mostrar a tua fé em Deus. Não é dentro de uma devoção religiosa, cumprindo isso, vivendo aquilo, participando disso. Não. Teu entendimento, como tu se comporta, qual as palavras que tu transmite dentro de todas as situações. As pessoas vão perceber isso. Então, fé em Deus, bênção de Deus, nós já alcançamos em Cristo. Estando em Cristo, você está abençoado. Meu irmão, se tua vida está com dificuldade financeira, se tu está com problema na saúde, se tu estás com problema na família, se tu estás com problema em qualquer situação, persevera no Senhor, continua esperando nele, seja paciente, tá certo? Persevere em oração, se alegre na esperança, creia no Senhor que Ele trabalha para o bem dos que confiam nele, né? Continue caminhando firme na sua fé, não importa a situação, seja como Lázaro, que mesmo mendigando na porta do rico, mas ele mantinha firme a sua fé na palavra de Deus, tá certo? Não fique buscando solução que os homens apresentam nos púlpitos das igrejas, porque a solução está na Bíblia, que é Jesus, que é a direção que Ele nos mostra na palavra. Portanto, que 2018 você seja abençoado com o esclarecimento da palavra, você seja devoto da palavra, cristão seguidor de Cristo, que você seja uma pessoa que tenha entendimento de Deus e que ande com raciocínio, com razão, com inteligência, com prudência. Tá certo? Seja cauteloso, seja uma pessoa correta no seu modo de ver. Coloque as coisas no crivo da palavra. Veja o que é, o que não é dentro da palavra. Não receba logo de imediato o que lhe oferece, os conselhos, as orientações, as coisas que lhe mandam fazer. Busque analisar as Escrituras. Sabe por quê? Porque tudo está aqui na palavra de Deus, o que nós precisamos fazer. Então, bênção. Temos que entender o conceito de bênção. Tá certo? Então as pessoas ficam aí nessa corrida louca, nessas idas para culto, culto da vitória, culto disso, receber a bênção daquilo, a bênção daquilo outro, e não precisa disso não, amados. O ímpio não vive dentro de ritual religioso, ele é abençoado sim. Muitas vezes o ímpio sofre acidente, tem isso, tem aquilo, mas Deus cura, arruma um emprego, como eu já falei aqui, muitas vezes arrumam um emprego primeiro do que crente, porque o ímpio é prudente. Essas bênçãos naturais, Deus dá a todos, independente de ser crente ou não, isso ou aquilo outro, Deus dá a todos. A bênção que você tem que correr para buscar é as bênçãos espirituais, mas não é buscar em canto algum não, é buscar em Jesus, que através dele nós somos herdeiros das bênçãos eternas, já somos participantes de todas as bênçãos espirituais. Então, tão somente entenda isso, tá certo? A Bíblia não é um livro místico. Você abrir assim, me dá um versículo aí para ou não. A Bíblia é um livro de instruções. Tem que abrir, tem que ler, tem que examinar, tem que observar o que ela ensina, tem que buscar analisar, pensar, refletir, examinar. Hoje estão usando a Bíblia como um tarô, como carta mágica, não é? Como mandala, como búzios. Abra aí, me dá uma palavra aí, pô! Eita, assim. Não é assim não. A Bíblia não é para ser usada assim. A Bíblia não é para ser usada assim. A Bíblia é para ser lida, examinada. É para você analisar a receita para a tua vida. Uma vez uma jovem, né, chegou para mim dizendo: irmão, me dê uma palavra aí que eu estou assim. Eu digo: eu não posso te dar uma palavra assim, que eu não sei qual é a tua situação. Eu não sou Deus. Eu não vou adivinhar a tua vida, eu não vou criar um misticismo aqui, eu não vou fazer um psicológico aqui para fazer tu falar o que é que está acontecendo, para eu trabalhar em cima dessa especulação, não.
Não é assim não, amada. Me conta o seu problema que eu lhe dou um conselho através das Escrituras. Tá certo? Não é assim, ó, irmão, me dá uma palavra, não. Conte o seu problema, fale. E aí, através do conhecimento que eu tenho da palavra, eu vou te dar uma direção. Tá certo? Eu posso dar uma palavra assim. Você me pedir uma palavra, eu te dou uma palavra. Se tu é crente, a palavra que eu te dou é persevera, espera no Senhor. Se tu não é crente, a palavra que eu te dou é entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, se você chega para mim contando uma situação, né, que nem a jovem estava contou para mim a situação de conflitos em casa, na família e tal, porque o esposo não estava sendo reconhecedor dela, desprezando e tal, eu disse a ela, segundo as Escrituras, você tem que ser sábia, tem que ser paciente, tem que suportar, esperar no Senhor, passa a orar, seja sábia, evite conflitos. Entendeu, irmãos? É essa a orientação. A palavra de Deus nos ensina assim. Tente ganhar o seu esposo com o seu comportamento, não revide o mal com o mal. Então dê o conselho a ela dentro das Escrituras. Mas hoje em dia não, tem muita gente criando misticismo, não é? Muita gente adivinhando, isso aí é feitiçaria, viu, irmão? Adivinhar é cigano, não é? Adivinhando a vida dos outros e jogando adivinhações no ar. Porque se tem 10 pessoas no canto, e se eu digo assim, olha, você que está buscando algo de Deus, Deus está dizendo que vai te dar. Claro, quem é que não está buscando algo de Deus? Isso é mensagem vazia, jogada, irmão. Isso aí é um anzol para pescar, irmão. Então, cuidado com essas coisas. O cara, chegou o profeta na igreja e diz assim, olha, Deus está dizendo que esse sofrimento teu vai acabar hoje. Claro, quem é que não está passando por dificuldade na igreja? Ele joga, irmão. Mas Deus não está mandando dizer nada, é Ele que está falando. Porque sabe que o povo está passando por aperto, dificuldade, o povo está buscando de Deus bênçãos materiais, o povo quer isso, quer aquilo, então em cima disso ele trabalha especulando. E aí o simples fala, eita, Deus está ouvindo, Deus está falando comigo, Deus... Não, irmão. Não, tem cuidado, simples. Seja prudente. Então, eu não posso usar a palavra de Deus como um mandala, como um livro de sorte, como uma bolsa de sorte, botar a mão assim, mexer e tirar o número da sorte. Não é assim. A Bíblia é o manual para a nossa vida. É o manual de instruções para uma vida com Deus, para uma vida bem-aventurada, para uma vida de honestidade, para uma vida de comportamentos morais na sociedade. É a Bíblia. Portanto, que você possa estar examinando, estudando, analisando e colocando na sua vida a orientação que ela lhe dá, tá certo? Aprenda isso e aprenda nesta hora. Pare de estar buscando bênção. Deus sabe o que tu precisa. Deus sabe o que tu necessita. E no tempo certo Deus vai dar, faça a sua parte. Não vá buscar o desejo do seu coração ali, aqui e acolá, não. Não vá buscar aquilo que você quer para a sua vaidade, não. Porque Deus não tem compromisso com a nossa vaidade. Deus só nos dá o que nós precisamos e necessitamos e o que é necessário para nós. Deus não vai enriquecer você para você viver a sua soberba, os seus prazeres esplêndidos, não. Pode fazer campanha, pode dar dízimo, pode fazer holocausto, dar oferta, fazer o que você quiser, pela instrução dos homens que estão aí. Porque Deus só vai te dar o que tu precisa. Se Ele quiser um propósito contigo, tendo uma condição maior financeira, Ele vai fazer segundo o propósito dEle, não segundo o que tu queres. Aprenda isso, meu irmão. Se conforme com o que tem, contente-se com o que tem, não cobice as coisas altas, acomodai-vos com as humildes. É isso que a palavra nos ensina, né? Em tudo dê glória a Deus, agradeça a Deus pela sua situação agora, pelo que você tem, pelo que você já conseguiu, agradeça a Deus. E o mais, se Ele quiser, Ele fará. Amém? É a orientação do evangelista Wellington Ramos, sempre levando orientações objetivas, que são de momentos, que são necessárias, que as pessoas precisam ouvir para serem bem-aventuradas, porque neste ano de 2018, que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que nos guia na verdade, que é a palavra, que neste ano de 2018, o Espírito Santo de Deus trabalhe em vossas vidas, abrindo os vossos entendimentos, para que vocês sejam libertos e passem a andar com entendimento, na razão, oferecendo a Deus um culto racional, vivendo nos princípios de Deus, não sendo menino, não sendo levado por movimento, por vento de doutrina, mas que sejais prudente, aleluias, para servir a Deus e andar em retidão e ser bem-aventurado, ser livre
livre das opressões, dos constrangimentos, não é? Que os líderes religiosos colocam nas pessoas, dos fardos pesados que as pessoas estão vivendo dentro da religião, que muitos são sufocados, que não conseguem viver os fardos pesados que a religião bota, né? Muitas proibições que Deus não proibiu, as religiões estão botando, mas que em 2018, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e você foi chamado em Cristo para ser livre, liberto. Não para pecar, mas ser livre. Seja livre da religiosidade, seja livre do constrangimento, seja livre da pressão psicológica, seja livre do devocionismo religioso, do igrejanismo, de tanta coisa que hoje os irmãos, o povo está preso. Tá? Então o evangelista Wellington Ramos, levando para você instruções da palavra de Deus, que liberta, que dá entendimento e que faz você conhecer a verdade e na verdade andar em liberdade para viver em Cristo, glorificando a Ele pelas bênçãos que Ele já nos deu no lado espiritual. Tá certo? E o mais o Senhor fará. Ele sabe de toda a nossa necessidade. Jesus disse assim: o Pai, Ele sabe que vocês precisam do comer, do beber e do vestir. Não se preocupa com isso não, não vai buscar isso não, porque a igreja de Cristo não foi chamada para buscar bênção terrena. A igreja de Cristo não foi chamada para buscar o vestir, o comer e o beber. A igreja de Cristo foi chamada para priorizar as coisas espirituais, as bênçãos do alto, para colocar o seu coração no tesouro que está lá no alto, nas promessas do alto, que está em Cristo, e quando Ele vier, as bênçãos serão manifestadas em nossas vidas e nós vamos desfrutar dela na eternidade com Cristo. Então, aprenda isso e deixo para você encerrando um conselho maravilhoso que o apóstolo Paulo deu aos romanos. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Que Deus continue vos abençoando. Evangelista Wellington Ramos, 2018, o ano de prosperidade da Palavra de Deus.